Boa tarde para todos. Eu queria apresentar o palestrante de hoje, o Dr. Paulo César. O Dr. Paulo César, que é pesquisador do INPA. Ele é PhD em matemática, computação gráfica, e é um dos responsáveis pelo curso de aperfeiçoamento para professores de matemática de ensino médio. Então, o INPA não só trabalha em pesquisas de alto nível, mas também trabalha com níveis intermediários. Particularmente, eu tenho o privilégio de conhecê-lo e trabalhar na mesma instituição que ele. Professor, muito obrigado por ter aceito o meu convite em nome do INPA, porém, eu já sabia que a sua fabulosa dedicação ao ensino jamais seria rejeitada. O INPA e a SBM agradecem. João, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. É claro que eu dou todo o meu apoio à realização desses encontros. Esse é o segundo ano que nós organizamos, principalmente o Dion organiza essas atividades na Semana de Ciência e Tecnologia, que tem por objetivo aproximar vocês do estudo da matemática. Eu tenho certeza, não precisa nem vocês me dizerem isso, mas tenho certeza que boa parte de vocês acha a matemática uma matéria extremamente árida, né? Então, entre matemática e estudos sociais, normalmente as pessoas acham, não, a matemática é muito mais complicada, menos interessante. Então, uma das coisas que a gente procura fazer nessas sessões é mostrar a vocês que, na verdade, não é assim. Na verdade, a matemática ela está associada a várias das atividades humanas que dão mais prazer para a gente. Tá? E esse é o caso da música. Tá? Então, eu fiz aqui, só para servir como roteiro aqui para a gente, uma lista, tá, de algumas perguntas que eu não sei se já ocorreram a vocês. Então, a primeira coisa, por que certas combinações de sons soam melhor musicalmente do que outras? Então, é claro que todo mundo tem essa vivência, né? Você pode até não saber por quê, mas você sabe muito bem, por exemplo, que uma pessoa canta desafinado. Então, quando uma pessoa é desafinada ao cantar, a gente acha aquilo estranho. Tá? Por quê? Porque o que faz a gente achar que certos sons combinam bem e soam como música para a gente, enquanto outros sons, ao se combinarem, dão uma impressão esquisita e que a gente não associa como música? Essa é uma primeira pergunta. Outra pergunta, algum de vocês aí toca violão? Não vou pedir para vir tocar aqui não, pode ficar tranquilo. Quem que toca violão? Um toca violão, quem mais? Então, quem não toca violão já deve ter observado, pelo menos, todo mundo já observou um violão, experimentou com um violão, já viu um violão. Então, um violão ele possui 6 cordas, tá? E possui uns suportes ao longo aqui do braço do violão, que são chamados de trastes. Tá? E esses trastes, se vocês observarem bem, vão ver que eles não são dispostos de maneira regular. Eles começam mais afastados, depois vão se aproximando. Tá? Por quê? Por que um violão é construído desse modo? Tem uma lógica isso aqui? Que lógica é essa? Tá? Vocês vão ver que é uma lógica matemática. Tá? Isso aqui é matemática pura, a maneira como um instrumento como esses é construído. Uma outra pergunta de modo geral, como é que funcionam os instrumentos musicais? Quer dizer, quais são os princípios que fazem com que a gente seja capaz de produzir música? Tá? E uma outra pergunta é como é que o som... Então, as 3 primeiras perguntas aí têm a ver com a gente produzir música. Tá? Mas não sei se vocês já pararam para pensar que o mundo conheceu exímios compositores e instrumentistas cuja obra ficou completamente perdida no tempo. Né? Então, se você olhar um grande compositor, tá? e músico como Chopin, por exemplo, tá? Hoje em dia a gente não pode ouvir
tá, o que ele deixou produzido. Por outro lado, tá, a obra dos Mamonas Assassinas, essa está gravada aqui, e durante os próximos séculos todo mundo vai poder ouvir sem problemas. Não sei se vocês já pararam para pensar que essa história da gente poder armazenar os sons, em particular armazenar a música, ela é relativamente recente. Tá? Começou há cerca de pouco mais aí de 100 anos atrás. Tá? Até o início do século XX, música era uma coisa que existia durante a execução e depois só ficava na memória das pessoas. Tá? Então, a pergunta é como é que funciona essa história, tá, de que hoje em dia a gente tem a maior facilidade para guardar, né, uma música para poder ouvir quando a gente quer. Tá? Seja através de um CD, seja através de um disco, seja através de um tocador de MP3. Tá? Todas essas tecnologias são muito parecidas. Tá? E como é que esse negócio funciona? Então, essa é a linha aqui do que eu pretendo aí fazer com vocês. Tá? Então, e essas perguntas eu não vou necessariamente responder aí na mesma ordem, porque elas estão todas interligadas. Tá? A gente vai, na verdade, falar dessas coisas meio misturado. A primeira coisa é que deixa eu primeiro dar um exemplo a vocês. O que eu quero dizer quando eu digo que certas combinações de sons, elas parecem mais agradáveis do que outras. Então, por exemplo, eu vou usar aqui o computador para gerar sons básicos. Tá? Então, esses 4 sons aqui, esses 4 sons são os sons originais, tá? Os sons básicos da criação musical. Então, os gregos, quando começaram a fazer sons, tá? Já aí vários séculos antes de Cristo, os primeiros instrumentos que eles construíram combinando esses sons aqui. Então, a música primitiva era uma combinação desses sons. Tá? E, de alguma maneira, eles acharam que esses sons combinavam melhor entre si, tá, do que sons como esses aqui. Ó. Percebem que dá uma sensação assim meio esquisita de desafinação? Então, quando você faz esses sons aqui, eles são harmônicos. Quando você faz esses aqui, dá uma ideia de que está alguma coisa desafinada. Tá? Então, o que tem esses sons aqui em comum que esses outros não têm? O que fazem esses sons soarem bem, tá, e os outros não soarem tão bem assim? Para responder a essa pergunta, tá, eu quero falar de 2 coisas. Primeiro, quais são... Vocês sabem produzir sons sem instrumentos musicais? Alguém tem alguma ideia de como é que você pode produzir um som de maneira improvisada? Quem que me dá alguma ideia assim de como é que você pode pegar objetos do dia a dia assim e produzir sons? Assoviar. Alguém já fez a experiência, por exemplo, de abrir uma caneta e soprar e fazer um som, fazer uma espécie de um... Vocês já perceberam que, dependendo, tá, do tamanho desse tubo que você utiliza para isso, varia o som? Então, isso foi o que os gregos descobriram lá há vários séculos atrás, tá? Vários milênios atrás, tá? De que, variando, se você pegar um tubo, tá? Que pode ser uma caneta, pode ser um pedaço de bambu, tá? E você varia o diâmetro e o comprimento desse tubo, tá? Você varia, tá, o som que está sendo produzido. Tá? E fazendo experimentos aí com esses tubos, tá, eles então conseguiram produzir os primeiros instrumentos musicais, que eram aquelas flautas, né, formadas por vários tubos, cada um deles produzindo um som de um determinado tipo. A outra maneira bem primitiva de produzir som,
é deste modo aqui, ó. Então, o que está acontecendo aqui? Então, ambas as manifestações são manifestações do mesmo fenômeno, né? E que tem a ver com a maneira como a gente ouve os sons. Tá? Como é que a gente ouve os sons? Por que a gente ouve os sons? Pelo ouvido, ótimo. E como é que o ouvido funciona? O ouvido é um instrumento elétrico aqui que você tem para entender sons. Qual é a parte fundamental aqui que a gente tem? Qual é a peça fundamental que a gente tem no ouvido que permite que a gente escute os sons? Hein? O tímpano. O tímpano é uma espécie de uma membrana, tá, que vibra quando ele é alcançado pelas ondas sonoras, que nada mais são do que vibrações transmitidas pelo ar. Tá? Então, todo instrumento musical, de uma maneira ou de outra, ele funciona, tá, produzindo, tá, essas vibrações. Então, quando você sopra num tubo cilíndrico, o ar lá dentro vai vibrar e vai produzir um som. Quando você pega um violão e toca numa corda, então a corda vibra, tá? Essa vibração é transmitida para o ar, tá? E chega no seu ouvido e é percebida como um som. Tá? Essa combinação de sons que vocês viram aqui, ela corresponde a você fazer determinadas operações aqui no violão. Então, não são exatamente os mesmos sons, mas está na mesma posição relativa. Você fazer algo assim. Percebem como é a mesma combinação? Tá? Soa da mesma maneira. Tá? E como é que esses sons são produzidos? Eu peguei a mesma corda, tá? E pressionei essa corda em determinadas posições. Tá? O que acontece quando eu pressiono a corda em determinadas posições? Eu faço com que o pedaço da corda que vai estar vibrando seja modificado. Então, quando a corda não está apertada, ela vibra por inteiro. Mas quando eu aperto aqui no quinto traste, tá, apenas esse pedaço de cá, tá, ele vai vibrar. Tá? Então, a maneira como esses trastes são colocados é para garantir que esses pedaços, tá, de corda, tá, que vão vibrar estejam numa determinada proporção. Tá? Eu gostaria de pedir ajuda aí de 2 voluntários, tá, para a gente fazer uma medição e ver quais são esses pedaços. Tá? Será que duas pessoas viriam aqui para me ajudar? Hein? Senão vou ter que pedir para o Fabinho. Vem, por favor. Mais uma pessoa, vem. Outro aqui, por favor. Não tem problema, podem vir 3 aqui, não tem problema. Eu vou precisar que alguém anote esses números aqui. Então, um vai para o quadro, para escrever. Pode ser, você vai para o quadro. Tá? E vocês 2 aqui, olha, a tarefa é a seguinte. Nós vamos medir quanto é que mede a corda inteira, tá? E depois, quando ela está apertada nessa posição e nessa posição. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, meçam aqui a corda inteira. Aqui, ó. Vejam aqui. Vejam quanto é que vai dar essa medida. Não, até aqui. Ó. Tem que ser até o lugar que ela fica parada. E a colega, qual é seu nome? Ingrid. A Ingrid vai anotar. Pode ser aproximado, não tem problema não. 65,5, Ingrid. Então, escreve aí. Um número é 65,5. Essa é a corda inteira. A outra medida que eu quero que vocês façam é aqui, ó, do quinto para o final. 49,5. O outro é do 7º até o final. Aqui. – 44,5, Ingrid. E finalmente, aqui desse 12º até o final. 33. Ótimo. Então, aqui a gente tem esses números. Obrigado aí a todos.
Agora vamos pensar o que esses números aqui estão dizendo para a gente, né? Qual a relação que há entre esses tamanhos de corda? Então, o que vocês acham desses dois números aqui, ó, 33 e 65,5? É claro que eles mediram aproximadamente, não é um instrumento aqui de precisão, tá? É quase o dobro. Tá? Na verdade, é para ser exatamente o dobro. Tá? Então, a posição em que esse 12ª posição está, ela fica exatamente na metade da corda. Qual é o efeito disso? Quando isso acontece, olha, a gente tem dois sons, não sei se vocês estão ouvindo, que a gente percebe, na verdade, como sendo a mesma nota musical. Tá? O que acontece, depois a gente vai ver aqui no computador, é que um som tem exatamente o dobro da frequência do outro. Eu vou explicar daqui a pouco que história é essa aí de frequências. São percebidos, tá, como sendo a mesma nota musical. Então, esse é o primeiro fato fundamental que os gregos lá atrás descobriram. Então, quando você tem uma corda, tá, ou quando você tem um instrumento de sopro, tá, e você reduz ou o comprimento da corda à metade, tá, ou o comprimento do tubo desse instrumento de sopro à metade, o efeito é produzir um outro som, não é o mesmo, tá, é mais agudo, tá, mas que corresponde, é percebido pela gente de alguma maneira como sendo a mesma nota musical. Tá? Então, uma maneira importante aí que aparece em todos os instrumentos é essa, tá? É você ter sons que se repetem, gerando a mesma nota mais aguda. E para você fazer isso num instrumento de corda, tudo que você tem que fazer é reduzir, tá, o comprimento da corda à metade. Tá? E esses outros números aqui, então, esse aqui, a gente percebe que isso aqui é aproximadamente 1/2 do 65,5, é aproximadamente a metade, tá? Será que vocês conseguem descobrir que frações aproximadas, tá, esses outros números, 44,5 e 49,5, representam lá do total? Bom, assim, sem calculadora, tá, e tudo não é muito simples, tá? Mas não é difícil a gente fazer as contas, tá, e perceber que isso aqui representa aproximadamente 3/4 de 65,5. Tá? Vamos facilitar a nossa vida aqui. Vamos colocar essa medida, tá, como sendo 66. Tá? Então, se a gente calcula 3/4 de 66, Fabinho, quanto é que dá isso aí? Dá exatamente 49,5. Tá? Então, essa fração da corda que gera esse som agradável, tá, corresponde a essa fração bonitinha, tá? 3/4. Da mesma maneira, o 44,5 vai corresponder a aproximadamente 2/3 de 66. Tá? Realmente, o que é 2/3 de 66? 1/3 de 66 é 22. Logo, 2/3 de 66 é 44. Tá? Então, o que os gregos descobriram, e que é a base, tá, para toda a música que a gente faz hoje em dia, é que para que determinados sons, tá, combinem uns com os outros do ponto de vista musical, tá, eles têm que ser gerados, se forem gerados com instrumento de corda, tá, variando o comprimento de tal maneira que os comprimentos sejam relacionados por frações simples. 2/3, 3/4, 8/9. Então, toda a escala musical, tá, está associada ao conceito de frações. E, na verdade, quando isso aí foi descoberto, as mesmas escolas filosóficas que estavam descobrindo a música estavam também fazendo descobertas matemáticas, porque os conceitos são matemáticos. Tá? O conceito é o conceito de frações que está presente aqui. Tá? Então, a maneira como esses trastes são colocados não é à toa, né? Não é porque alguém achou que fica mais bonitinho, fica
mais separado aqui, mais juntinho aqui não. É para que no braço do violão a gente tenha essas frações simples aparecendo e possa então utilizar o instrumento para produzir música. Tá? Sabiam disso ou não? Então, quem no futuro for aprender violão, for tocar violão, vai ter sempre é interessante a gente saber como é que esse instrumento aqui que a gente utiliza funciona. Tá? Deixa eu voltar lá à minha lista de perguntas aqui que eu tinha colocado. Então, a resposta é que certas combinações de sons soam melhor musicalmente do que outras, tá? É que elas são produzidas de tal maneira, tá, que o som que elas geram, tá, tem frequências. Daqui a pouco eu vou explicar ainda melhor o que essa história aí de frequência. E isso, para a gente produzir esses sons que combinam bem, tá, você deve pegar tubos ou cordas cujos comprimentos estejam entre si como certas frações bem simples, tá? 2/3, 3/4, 1/2, tá? Eu falei desses dois modos de produzir som, tá? E basicamente essa é a maneira como os instrumentos musicais, de um modo geral, funcionam, tá? Mesmo hoje em dia, tá, a gente pode classificar qualquer instrumento musical, tá, numa dessas 4 categorias aqui, tá? Ou ele funciona através de cordas que vibram, tá? Ou ele funciona através de tubos de ar que vibram e produzem um som, tá? Ou são instrumentos percussivos. Então, instrumentos percussivos são instrumentos de você bater, tá? Em geral, isso funciona através de uma membrana que vibra ou algo semelhante, e normalmente não são, com algumas exceções, não são instrumentos melódicos, tá? Instrumentos percussivos, em geral, têm o objetivo de produzir o ritmo e não a melodia. E é claro que, hoje em dia, a gente tem os instrumentos eletrônicos. Então, por exemplo, aquele som que eu gerei aqui, fazendo os sons básicos aqui da escala, não é nenhum desses tipos, porque ele gera o som diretamente por um meio eletrônico. Então, se eu perguntar para vocês e falar alguns instrumentos, vocês conseguem aí classificar como sendo nenhum desses tipos? Vamos lá, violão, instrumento de quê? Flauta. Clarineta. Violino. Piano. Sabia que ia pegar vocês. Piano é um instrumento de corda. Eu tenho um desenho, eu procurei uma fotografia de um piano, mas não consegui encontrar uma muito boa. Mas vocês têm um piano aberto aqui, tá? Lá dentro do piano, tá, o que você tem atrás de cada tecla são cordas, tá? Como essas aqui do violão. Quando você aperta uma tecla do piano, tem um martelinho, uma espécie de martelinho, que vai lá e faz com que essa corda vibre. Tá? Então, o piano é um instrumento de corda. Tá? Órgão de igreja. Sopro. Muito bem. Um órgão de igreja, desses aqui característicos, tá? É como se fosse um conjunto de flautas, tá? Então, você tem diversos tubos. Olha lá os tubos com tamanhos variáveis, tá? Então, o fato dos tubos terem tamanhos variáveis é que faz com que cada tubo emita uma nota musical diferente. Então, ele é um instrumento de sopro. Só que o sopro não é produzido pela boca, tá? Então, como é que funciona um órgão desses normalmente? Tem uma máquina lá, uma espécie de um ventilador, tá, que está lá soprando o tempo todo. Aí, quando você aperta a tecla, aquele sopro mecânico, tá? Ele é permitido que ele entre aí nos tubos e gera um som. Então, os dois, tá? Tanto o piano quanto o órgão, são tocados basicamente pela mesma técnica. Tá? As teclas são colocadas na mesma posição, mas o princípio de funcionamento é radicalmente diferente. No piano, tem uma cordinha lá que vibra. Tá? No órgão tem um tubo, tá? Que é cheio de ar,
tá? E vibra. Mais um, acordeon. Acordeon, sopro. Mesma coisa, também tem tecla, tá? Mas o princípio de funcionamento é o sopro. Mais uma vez, o sopro não vem da boca, o sopro vem lá dos folhos da sanfona lá, que fazem com que o ar vibre, tá? E produza os diversos sons. Tá? Deixa eu voltar agora àquela questão, aquela última pergunta aqui que eu tinha feito. Como é que o som é armazenado nos CDs? Tá? Porque, na verdade, isso vai permitir que a gente entenda um pouco melhor essa história que eu falei a respeito da frequência, tá, dos sons. O pessoal que chegou agora tem lugar espalhado por aqui, tá? Então, conforme eu estava dizendo aí para vocês, até, digamos, 100 anos atrás, som, música, era uma experiência que era vivida uma só vez, tá? E depois ficava só na memória, tá? Não tinha como você armazenar, tá, o resultado daquela experiência. Tá? Até que, na passagem aí do século XIX para o século XX, começaram a aparecer instrumentos para guardar o som. Tá? Então, todo mundo já deve ter ouvido falar. Você sabe o que é um disco? Não é CD, não. Disco de vinil. Tá? Todo mundo já viu isso aqui? Os filhos de vocês não vão saber mais o que é isso. Né? Os filhos de vocês só vão conhecer discos de vinil no museu. Tá? Essa é uma tecnologia que certamente vai desaparecer aí nos próximos anos. Mas vocês, eu acho que pelo menos muitos de vocês, tá, ainda travam contato, os pais de vocês talvez tenham ainda alguns discos, talvez tenham algum aparelho que toque esses discos. Então, nessa primeira tecnologia, tá, a maneira como esse negócio funcionava, basicamente, tá, é substituir, tentar imitar como é que funciona o nosso ouvido. Tá? Então, como é que o nosso ouvido funciona? Aquilo que eu falei, vibração faz com que o tímpano vibre. Aí, esse movimento do tímpano, ele é transmitido a uns ossinhos que a gente tem dentro do ouvido, tá? E isso, então, ele vai impressionar determinados nervos, tá? E isso faz com que a gente perceba o som. Então, qual foi a ideia que foi sendo aperfeiçoada para gravar som? Você substituir o tímpano que a gente tem no ouvido por uma membrana, tá? Que fosse capaz de vibrar quando o som viesse. E aí fazer com que essa membrana, ao vibrar, fizesse com que uma agulha, tá, fizesse um sulco num disco de cera que estava rodando. Tá? Então, se vocês olharem um disco de vinil assim, bem de perto, vocês vão ver que na superfície dele, tá, tem uns sulcos que correspondem exatamente à gravação dessa sequência das vibrações que são percebidas pelo instrumento que está captando o som. Tá? Hoje em dia, essa tecnologia, que é basicamente a mesma, ela foi substituída a única substituição séria que ela teve é que, em vez desse processo gravar mecanicamente, né, essas variações, ou seja, fazendo um buraquinho numa massa de cera, ele é gravado eletricamente. Tá? E hoje em dia, a gente, com auxílio, por exemplo, de um computador, a gente pode fazer esse processo, tá, com uma vantagem adicional de que é muito fácil, quando você tem o computador, você olhar para esse som, tá, entender quais são as propriedades aí desse som, tá,
e modificar esse som. Tá? E é isso que eu vou querer fazer agora aqui com vocês. Então, eu disse para vocês, tá, que quando eu toco essa corda solta e depois eu toco essa corda presa nessa posição, tá, que isso corresponde a gente pegar o mesmo som, tá, mas nesse caso não é o mesmo som, é a mesma nota musical, a corda foi reduzida à metade. Eu estou o tempo todo dizendo que esse som vai ter o dobro da frequência do outro. Tá? Então vamos tentar ver o que isso significa. Então o que eu vou fazer, eu vou gravar esses dois sons para a gente ver qual é a diferença. Tá? Vocês já viram um som antes? A gente está muito acostumado a ouvir sons, né? Agora vocês vão ver sons. Tá? Sons podem ser vistos também, conforme vocês vão ver. Então, se eu conseguir aqui achar o programa. Então, eu vou fazer duas gravações. Vamos ver se isso aqui funciona bem. Agora eu vou gravar outra vez esse som apertado nessa posição. Então vamos lá, vamos olhar esses sons, ver se a gente entende por que um é diferente do outro. Então vou botar esses dois aqui lado a lado para a gente poder ver. Não, antes de mais nada, só para mostrar para vocês que realmente ele gravou, tá? Eu posso agora... O som está gravado aqui no computador. O que é essa figura que vocês estão vendo aqui? Essa figura está descrevendo como é que se dá, tá, a vibração, tá, do alto-falante, por exemplo, que está produzindo esse som, à medida que ele avança. Então, no início, quase não tem vibração, porque no início, tudo que a gente está ouvindo é um ruído, tá? Aí tem o som mais alto, na hora que eu toco a corda ele está alto, e depois ele vai diminuindo a intensidade à medida que o som morre, tá? De baixo a mesma coisa. Ok? Agora, para a gente entender melhor como esses sons são, tá? Vamos olhar para esses sons mais de perto, tá? Então, eu vou pegar esse som aqui e vamos olhar como é que ele é na verdade. Então, aquilo que a gente estava olhando como uma massa uniforme, na verdade não é, tá? Esse som, ele é formado por uma oscilação, tá? O que esse gráfico significa, cada vez que a gente vai aqui para cima, é como se a membrana fosse para um lado, cada vez que a gente vai para baixo, é como se a membrana, a corda, fosse para o outro lado. Tá? Então, o que a gente tem é um movimento de vai e vem, tá? Que a gente não percebe, mas o computador percebe. Tá? Vou fazer a mesma coisa aqui com o outro. E vou procurar colocar esses dois sons aqui na mesma escala. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Tá, agora eles estão na mesma escala. O que eu quero dizer na mesma escala? Notem que esse pedacinho aqui vai de 3,5 segundos a 3,6 segundos. Tá? Então esse pedaço aqui corresponde a 1/10 de segundo. Tá? Aqui embaixo é a mesma coisa. Tá? Vai de 2,20 até 2,30. 1/10 de segundo. Então olha só qual é a característica dos dois sons. Nesse aqui, essas vibrações, tá, são em número muito menor nesse mesmo intervalo de tempo do que no de baixo. Percebem isso? O de baixo está vibrando muito mais rápido. Tá? Essa vibração muito mais rápida é que nos dá a noção, tá,
tá, do som ser mais agudo. Outra coisa, vamos contar aqui, tá? Nesse intervalo aqui de 1/10 de segundo, vamos contar quantas vezes ele está vibrando. Me ajuda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Não, passei. 12. Está aqui o... Então, se eu contei direito, esse aqui tá vibrando aproximadamente 12 vezes, tá? Nesse 10º de segundo. Vou tentar contar nesse outro aqui. Eu vou aumentar a escala, mas a gente sabe que tem que ir de 2,20 até 2,30, tá? Então, no mesmo intervalo de tempo, pode ser de 2,25 a 2,35, mesma coisa. Vamos contar quantos são. Vou até selecionar assim, porque fica mais fácil aqui da gente ver. Ó, intervalo também tem 1/10 de segundo. Vamos ver quantas vezes ele está vibrando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Então, um foi 12, contei 12 ali, contei 23 aqui. Qual é a relação? Aproximadamente o dobro. Tá? Então, essa história que eu falei, de que quando você aperta a corda, reduzindo a metade do comprimento, você está dobrando a frequência, agora a gente está vendo o que isso representa. Tá? Dobrar a frequência significa que no mesmo intervalo de tempo, você está fazendo o dobro do número de oscilações que a outra corda estava. É isso que faz com que a gente perceba que o som seja o mesmo, tá? Apenas uma oitava, como a gente diz acima. Então, um CD, tá? Um CD, o que ele faz nada mais é do que guardar esses numerozinhos que estão aqui nessa minha gravação de som. Então, um CD nada mais é um arquivo, tá? Que grava esse tipo de informação que a gente acabou de captar aqui nesse nosso exemplo. Tá? Então, no CD você grava através de um microfone essas oscilações. Tá? Essas oscilações, então, se traduzem, tá, em números que fazem com que a gente registre, tá, onde é que vai estar a posição da nossa membrana que vibra, se vai estar para frente, se vai estar para trás. Tá? E depois, lá no nosso aparelho, tudo que a gente faz, tá, é reproduzir essa mesma sequência de sons. Tá? Então, não tem mistério, não. Um CD, o que ele guarda são esses mesmos números que a gente está armazenando aqui. Tá? Deixa eu fazer um outro experimento aqui com vocês, para ver como é que essas características aqui do som, tá, elas, a gente pode modificar usando esse tipo aqui de instrumento. Então, eu queria uma menina voluntária aqui, eu quero gravar a voz aqui para a gente modificar. Na verdade, eu quero uma menina e quero um garoto mais velho com voz mais grossa. Quero uma voz fina e uma voz mais grossa. Pode vir. Não? Olha, já veio aqui um voluntário. Então, você vai... Pode ficar mesmo. Você vai falar aqui nesse microfone, tá? Fala o que você quiser. Cuidado que você vai falar, mas pode falar o que você quiser. Vamos deixar ele gravar aqui a voz dele. Pode falar. Boa tarde. Tá bom. Ok. E a menina? Uma voz agora feminina aqui. Uma voz feminina aqui. Nenhuma? Assim eu vou ter que pedir a ajuda da Ingrid de novo. Ótimo. Fala qualquer coisa. Ah, não pode ser também. Não. Ele falou boa tarde, fala a mesma coisa. Boa tarde, tudo bem. Boa
tarde. Ótimo. Obrigado. Então, gente. Então vamos aqui ouvir o que a gente gravou. Boa tarde. Pode ser. Tudo bem. Tá. Boa tarde. Então, nós ouvimos uma voz grossa, tá? E uma voz fina. Mas nesse universo, tá? Essas coisas são todas relativas, a gente pode mudar isso. Então eu posso pegar a voz da colega, qual é o seu nome mesmo? Andressa, tá? E a gente pode modificar as características aqui da voz. Quer dizer, o que eu tenho que fazer, por exemplo, se eu quiser tornar a voz da Andressa, tá, mais grave? O que eu tenho que fazer? Falar nisso, vocês sabem por que os homens têm voz mais grossa que as mulheres? A partir da aula de hoje? O que vocês acham? Como é que a gente produz o som da nossa voz, hein? Cordas, né? Cordas vocais. Quem que vocês acham que tem cordas mais longas? Tá? Os homens ou as mulheres? Os homens. Os homens são maiores que as mulheres, de modo geral. Então tem cordas vocais mais longas. E conforme vocês viram... Peraí, gente. Quanto mais longa é a corda, mais grave o som é. Tá? Então é por isso que os homens, de modo geral, têm a voz mais grave que das mulheres. Porque é uma corda, como a do violão, que é mais comprida. Portanto, tem um som mais grave. Tá? Então, se eu quiser pegar aqui a voz da Andressa, tá, e torná-la mais grave, tudo que eu tenho que fazer é fazer com que as cordas vocais dela passem a vibrar mais lentamente. Então, se eu pegar esses mesmos sons, tá, e espalhar esses sons no tempo, tá, eu vou conseguir fazer isso. Tá? Então, vou fazer isso aqui. Vou alterar, tá, a velocidade. Então, olha o que aconteceu. Figura alargou, tá? Então, o que eu fiz? Eu peguei as vibrações aí da voz da Andressa e espalhei essas vibrações num tempo maior. Então, o que vai acontecer? Vejamos. Tudo bem. Tá. Boa tarde. Então, ela passou a falar um pouco mais grosso. Se a gente quiser, engrossa mais. Tudo bem. Boa tarde. Viu? E agora? Agora adivinhe o que eu vou fazer com a voz do nosso colega Felipe. Eu vou pegar a voz do Felipe, que originalmente estava assim, né? Boa tarde. Pode ser. E vamos fazer o contrário com a voz dele, né? Ó, espremeu. O que acontece quando espreme? Vai vibrar com mais velocidade, tá? E, portanto, vai ficar mais fino. Então, vamos ver como é que vai ficar a voz do Felipe. Boa tarde. Foi pouco? Foi pouco? Foi meio pouco, não? Vamos fazer mais. Ah, agora afinou bem. Boa tarde.
Então, gente, então isso que vocês veem, por exemplo, nos programas, tá? Em que se altera a voz das pessoas, etc. Tá? Tudo isso é muito fácil de fazer quando você tem, tá? esse tipo de representação. O que eu fiz aqui foi uma das alterações, tá? Que é alterar essa velocidade. Mas eu posso fazer outras coisas aqui. Deixa eu ver se eu consigo voltar a voz do Felipe aí como era antes. Não sei se eu vou conseguir. Não vou conseguir, só se eu gravar de novo aqui. Então eu vou fazer com a minha voz aqui. Claro que eu não vou fazer essas coisas com a minha voz, né? Então eu vou gravar um boa tarde também aqui. Boa tarde. E aí, a gente pode só dar um exemplo de uma outra alteração. A gente pode, por exemplo, colocar um eco aqui na voz, né? Como é que a gente coloca esse eco? Determina qual é o tempo aqui que você queira, tá? Tudo que esse procedimento faz é gerar uma cópia dessas oscilações um pouquinho atrasadas no tempo, né? Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Tá? Então, enfim, a partir do momento, tá, em que você tenha à disposição, tá, essa possibilidade de registrar numericamente o som, tá, você pode fazer uma série de processamentos aí nesse som. E isso é parte aí da maneira como que permite hoje em dia você poder guardar um número enorme de músicas em espaços cada vez mais reduzidos, né? Explorando propriedades aí matemáticas desse som que vai ser gravado, tá? Muito bem. Então eu acho que agora seria interessante ver se vocês têm dúvidas, questões, perguntas, para a gente conversar um pouco mais, aí, se for o caso. Dúvidas? Perguntas? Pergunta lá? João, tem uma pergunta lá atrás dos nossos colaboradores. Trabalhar no IMPA não é fácil, não. Quando uma pessoa fica muda, ou com uma doença, problema nas cordas vocais, qual a alteração que acontece nas cordas vocais? Boa pergunta. Perguntou o que acontece quando uma pessoa é muda, qual é a alteração nas cordas vocais. Obviamente eu não sou um especialista nisso, mas o que eu sei sobre o caso é que a maior parte das pessoas que é muda porque é surda, na verdade. Então a pessoa não escuta os sons e aí não aprende a imitar esses sons. Então, a maior parte das pessoas que tem problema para falar não é porque tem problema nas cordas vocais, tem problema na audição. Tá? E aí, ao não ouvir, tem dificuldades. É claro, tenho certeza que vários de vocês já ouviram pessoas que são surdas falando. Tá? Essas pessoas conseguem aprender a falar justamente percebendo, em geral, a vibração dos objetos. Tá? Elas escutam, não através dos ouvidos, mas através do corpo inteiro. Tá? E aí, o som da voz dessas pessoas é um pouco estranho, exatamente porque elas não têm como escutar o próprio som e não têm como aprender a melhorar o som que estão emitindo. Tá? Ninguém mais? Tem uma pergunta lá atrás, não? A gente chega lá. Deixa com o auxiliar lá atrás. Roger ajuda. Questão da perícia. Quando é feita a perícia sobre uma gravação, tem como se identificar se é realmente da pessoa por esse sistema ou não? Também eu não sou especialista nisso,
Mas eu imagino que o que se faça nesse tipo de perícia é verificar se na sequência de oscilações que são percebidas aqui, tá, se percebem certas descontinuidades, tá, que sugiram que houve uma edição na gravação. Então, se tem uma gravação que foi feita de uma vez só, que não foi feita com cortes, etc., deve ter uma certa continuidade natural desse som. Então, quando você analisa e descobre, às vezes não está audível com o ouvido a gente não consegue perceber. Mas se você conseguir analisar e perceber que houve uma certa descontinuidade, isso pode indicar que aquele som foi tratado, que você omitiu, por exemplo, partes da conversa, ou inseriu, tá, alguma coisa depois. Imagino que essas sejam as ferramentas utilizadas. Alguém mais? Para o pessoal que usa computador, quer dizer, esse programa que eu estou utilizando aqui é um programa que você encontra gratuitamente na internet. Tá? Então, esse Audacity. Então, esse aqui, ó, Audacity. Uma espécie de um trocadilho com áudio, tá, e audácia, imagina. Então, esse programa que é gratuito faz tudo isso. Grava os sons, afina as vozes, engrossa as vozes. Podia ter feito outra, podia misturar as vozes, né? Podia ter feito aqui. Depois a gente faz aqui. Dá para fazer as brincadeiras aí que a gente quiser a partir desses sons. Algo mais? Não? Então, eu gostaria de agradecer a todos aí pela presença. Eu espero que tenha sido proveitoso do ponto de vista de compreensão aqui desses fenômenos, tá? E que tenha sido divertido aí para vocês também. Tá bom? Para mim foi. Obrigado aí a todos. Atenção, pessoal, só para encerrar aqui, eu gostaria de identificar os coordenadores das escolas. Por favor, poderia dar uma chegada aqui embaixo? Os coordenadores das escolas. Eu queria agradecer a presença da Escola Municipal Souza Carneiro, Levi Miranda, Silveira Sampaio, Francis Haim, Instituto Benjamin Constante e a Cereja, Cooperativa Educacional da região de Jacarepaguá. Aos coordenadores, aqui embaixo, por favor. Eu queria entregar a todos vocês um cartaz de divulgação de todas as instituições de pesquisa do governo federal, para que vocês possam ter conhecimento do que é que elas fazem, ok? Só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Primeiro... Professor Souza Carneiro. Atenção, a apresentação aqui, gente. Professora Luciane, da Escola Municipal, professor Souza Carneiro. Muito obrigado pela presença. Obrigado, hein? Professor Larosa, Escola Francis Haim. Muito obrigado pela presença. Professora Regina Célia, da Escola Francis Haim. Professor Luiz Felipe, da Silveira Sampaio. Obrigado pela presença.
Professor Sérgio Luiz, da Escola de Jornalismo Cássio Castelo Branco. Obrigado pela presença. Professor Márcio, da Escola Levi Miranda. Muito obrigado pela presença. Mas eu estava contando com 5 escolas, vieram 6. Que ótimo. Eu entrego depois a Cereja, que é a representante da Cereja, Cooperativa Educacional. E fica de novo o pendente para a senhora. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, pela presença.